Papo de Criminalista, primeiro Instagram voltado exclusivamente para o exercício da advocacia criminal. 10 anos de existência já. Meus amigos, quando você tem uma decisão proferida em primeira instância e você detecta lá que há uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão, você faz o quê? Embargos de declaração. Não. Você tem que oferecer uma declaração de sentença. Esse é o nome técnico. E é muito importante que você use a terminologia apropriada. Embargo de declaração é para decisões colegiadas de segunda instância ou dos tribunais superiores. Em primeira instância, é declaração de sentença. E presta atenção que a omissão, a obscuridade ou a contradição não pode ser entre a sentença por exemplo, a prova dos autos. Não, tem que ser uma contradição dentro da própria sentença. Num instante a autoridade judiciária falou uma coisa e depois falou outra sobre o mesmo tema. Aí tem a contradição. Omissão, deixou de responder, de falar a respeito de uma tese de defesa importante que não foi atacada ou não foi analisada pelo juiz ou pela juíza. Isso é importante, porque você tem que ter o direito a isso. O artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz ali, impõe ao juiz como deve ser feita uma decisão judicial. Infelizmente, esse artigo 315, como tantos outros, também já está flexibilizado pela tal da jurisprudência defensiva, que não é defensiva, é repressiva. É jurisprudência repressiva que se usa contra a defesa. Muito bem. Feito isso, você então ele vai receber a declaração de sentença porque tem tempestiva, ele vai falar que não é nada disso, não tem nada, e você tem que ir para um recurso de apelação. Aí eu vejo um outro problema. Os colegas têm uma dificuldade muito grande em definir o que é nulidade, que você tem que arguir preliminarmente, e o que é questão de mérito. Muitas vezes confunde tudo. Por exemplo, o juiz valorou, escreveu lá que a testemunha da defesa era suspeita por causa disso ou daquilo, e as testemunhas da acusação foram uníssonas, aquela coisa toda. Isso não é matéria de mérito. Isso é matéria, aliás, não é matéria de preliminar de nulidade, é matéria de direito. Isso é muito importante que você tenha essa consciência. E outra coisa, falando de testemunha não é da acusação nem da defesa, é testemunha do processo arrolado pela acusação ou arrolada pela defesa. Isso é muito importante a gente grafar sempre assim, para botar na cabeça da autoridade judiciária que a testemunha não é de um ou de outro, é do processo. Todas elas estão submetidas ao compromisso de dizer a verdade e vão ser processadas, se for o caso, por infringir o artigo 342 do Código Penal. Muito bem. Defina bem. A preliminar de nulidade, ela fala sobre a rigidez do trâmite processual, sobre a tipicidade dos atos processuais praticados durante o processo. É sobre isso que se fala. E tem uma situação muito importante que hoje em dia eu vejo que está sendo bastante suscitada em questão de preliminar, e não é preliminar, é a perda de uma chance. É uma teoria francesa que desde 1965 vem sendo aplicada na França, foi importada para o Brasil na área civil, na área de responsabilidade civil, mas que é usada também na área penal. A perda de uma chance, por exemplo, a autoridade policial vai ao local do crime, tem câmeras de segurança que filmaram toda a ação e ele simplesmente não pega aquela câmera. Vai pegar depois, 40, 60 dias, já não tem mais nada gravado. Aí houve uma omissão funcional da autoridade policial. Esse negócio de que a nulidade no inquérito não atinge a ação penal. Atinge sim. Por exemplo, uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Interfere ou não interfere? Leiam a Lei 8.906/94, Lei Federal, é o nosso Estatuto, artigo 7º, lá para o inciso 20 alguma coisa, e veja se não tem nulidade. Tem sim, agora tem nulidade quando ocorrer aquela figura descrita lá no nosso Estatuto. Vai lá dar uma olhadinha, é bom ler, você retém com mais força do que ouvir só eu falando. Mas fiquem atentos a essas circunstâncias, a essas particularidades que são importantes para o exercício da advocacia criminal. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço a todos.